O pastor Mike está aí numa trilogia de mensagens sobre emoções desequilibradas, ou emoções que não vão trazer respostas divinas para você. E hoje eu queria comentar sobre o seguinte: não sei se você já passou por isso, mas você chegar e pedir oração para alguém e dizer assim: ai pastor, ora por favor por mim, pastor, eu estou muito triste com essa situação financeira. Ou ai pastor, eu estou triste, fiquei sabendo do exame, deu uma doença muito ruim, pastor, ora por mim. Eu até vou orar, mas Deus não vai atender. Por quê, pastor? Porque Deus não atende tristeza. E eu vou provar para você na Bíblia Sagrada. Ao findar desta reunião, você vai conseguir entender que o nosso Deus, Ele vai atender outra emoção, menos a tristeza. E eu te provo isso. Vamos entrar então na palavra de Deus, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 8. Eu vejo muitas pessoas orando a Deus tristes. A pessoa está triste, está chateada, a pessoa está se lamentando, ela vai chorosa diante de Deus: oh Senhor, olha o que eu estou vivendo, Senhor. Eu até acho lógico. Por que o Senhor acha lógico? Porque tem coisas que nos entristecem, mas não é solucionador. Anota essa frase: choro é lógico, uma coisa lógica, você chorar, se entristecer, se chatear, lamentar, mas não é solucionador. Concordo que é uma coisa que acontece com a gente, mas não é solucionador, e eu vou te provar. Diz assim então Neemias 8:8: e ler um livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Explicando para você que isso aqui eu tenho feito ao longo dos anos aqui na igreja, não só aqui, mas eu tenho feito também aonde o pastor Michael tem passado pregando o evangelho. Eu procuro fazer você entender o sentido do que está escrito. Então não basta você apenas vir na igreja e ouvir pelo que está registrado só nesse versículo aqui. Ouvir não vai adiantar, você necessita o sentido para entender aquele texto. Só que aconteceu um problema. A Bíblia Sagrada nos fornece o próximo versículo, que diz que quem fazia isso de ler e fazer o povo entender era Neemias e Esdras. E diz que eles estavam ensinando, e os levitas também, que ensinavam o povo, e disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que, olha só, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então vamos lá, ele está querendo dizer o seguinte: eu não aceito vocês tristes depois de entenderem a palavra. Tristes até entender, chorar até entender a Bíblia. Depois que vocês entenderam o sentido daquele texto, não pode mais continuar com esse sentimento. Deve haver uma troca da tristeza pela alegria. Então a alegria por ter entendido a palavra de Deus. Então ele dá uma cobrada, e dá uma cobrada feia no pessoal aqui. Ele está dizendo, em outras palavras: vocês entenderam a palavra, não dá mais para chorar, vocês não podem mais chorar. E ele diz mais no versículo agora, que a gente conhece muito bem, no versículo 10. E ele disse: ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, ele diz assim: portanto, não vos entristeçais. Agora lê o finalzinho do versículo: porque a alegria do Senhor é a vossa. Então vamos lá, de que alegria é essa que ele está falando? A alegria de entender um versículo, a alegria de entender uma pregação, a alegria daquela palavra encaixar no seu coração e se tornar para você um rema. Pastor Mike, o que é um rema? Um rema é quando a palavra se torna pessoal a você. Então é aceitável você chegar na igreja triste por causa de um problema, é aceitável você passar por uma situação que te chateou, é inaceitável diante de Deus para que Ele libere força para você vencer. É inaceitável você escutar a pregação e continuar triste. Olha o que eu estou falando. Para ser liberado, olha só, para ser liberado a força de Deus, para ser liberado a força de Deus, é só na alegria e não na tristeza. Ah, pastor Michael, mas eu de vez em quando escuto pregações. Eu cheguei na igreja triste, eu escutei pregações e entendi, e eu continuei triste. Então você tem um problema.
Qual o seu problema? Você não está deixando a Bíblia Sagrada se tornar para você, vamos dizer assim, algo que funcione. Eu até coloquei, aí a palavra de Deus está fazendo efeito na sua vida. A palavra de Deus só faz efeito na minha vida e na sua vida quando é trocada a tristeza por causa do problema pela alegria do entendimento. Quem já ouviu falar de desfibrilador? Você sabe o que é um desfibrilador, né? Desfibrilador, a pessoa, me ajude a quem é enfermeiro, tá? E quem trabalha com isso. Mas a pessoa está lá morrendo, ou ela está praticamente morta, o coração parou, mete o desfibrilador na pessoa, mete o choque. Quando meteu o choque na pessoa, tem pessoa que volta. Agora eu te pergunto, se o desfibrilador não funcionar, como é que vai acontecer com a pessoa? Ela morre. A Bíblia Sagrada é o desfibrilador. Se funcionar em você, você volta. Se não funcionar, não tem jeito não. A Bíblia tem que fazer o efeito dela. A palavra de Deus tem que fazer o efeito dela. E o efeito da Bíblia Sagrada é trocar a tristeza pela alegria. E se não trocar, já era. Eu coloquei isso aqui escrito no meu estudo, eu coloquei: pregação nenhuma mais me alegra. Cuidado. Quem sabe a tua última chance é isso. A última chance de você resolver o teu problema é bater alegria no teu coração ao ouvir a palavra de Deus. E você sabia que isso aqui que o Neemias está falando aqui, isso aqui é matéria de Jesus. Jesus, ele pensa exatamente o que Neemias está dizendo. O Neemias, ele falou: então, pessoal, para com essa tristeza aí. Vocês estavam tristes, mas agora tem que vir alegria ao entender a palavra. Olha só o que diz em João 16, e aqui tem matéria nova, hein? João 16, versículo 22. Antes de você ler comigo João 16, 22, deixa eu te falar como é que é o processo para você receber a bênção. Fala comigo: entendi a Bíblia, me alegrei, saiu a tristeza, vem a força. Pegou o processo? Como é que funciona o processo? Primeiro eu entendo a Bíblia, entendi a Bíblia, veio a alegria no meu coração, a tristeza foi embora, vem a força de Deus. Porque a alegria do Senhor no meu coração, quando eu entendi a Bíblia, essa é a força, tá? Então esse é o processo. Eu entendo, vem a alegria, a tristeza sai, a força vem. É simples isso, né? Mas não é tão fácil de colocar em prática. Que tem gente, como eu disse, escuta a pregação, continua jururu do mesmo jeito. Tem pessoa que continua jururu, pessoa que continua cabisbaixa. Olha que interessante agora que Jesus falou, forte, hein? Assim também vós, na verdade, tendes tristeza. Então Jesus não está desfazendo esse sentimento. Jesus não está desfazendo que tem coisa que vai te entristecer. Jesus não está desfazendo que tem coisa que vai te chatear. Levanta a mão por gentileza quem já ficou triste por alguma coisa algum dia. Todo mundo. Então agora na verdade tem tristeza. Escuta, ó, aqui que você tem que sublinhar, ó. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. Opa, ele está falando que quando você tem comunhão com ele, essa tristeza tem que ir embora e a alegria aparece. Então Jesus está dizendo o seguinte: você está com tristeza, mas daqui a pouco eu vou me encontrar contigo, outra vez vos verei. Esse outra vez aqui está dizendo que a gente vai ter várias oportunidades, a gente vai ter muita chance, a gente vai escutar muita pregação na vida, a gente vai escutar muita revelação da palavra, muito entendimento. Então outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ok, atenção, próximo versículo: naquele dia nada me perguntareis. Então a dúvida vai embora, porque quando você ainda faz questionamentos e você pergunta as coisas, é porque ainda você tem dúvida. Quer que você fale isso em voz alta comigo? A dúvida é prima irmã da tristeza. Diga: a fé é prima irmã da alegria. Então a família da alegria é a fé, a família da tristeza é a dúvida. Enquanto você tem dúvidas, você ainda está triste. Quando a dúvida vai embora e você tem certeza no teu coração, você fica alegre. Então é praticamente a mesma família. Geralmente a pessoa que está cheia de fé no coração, ela é alegre. A pessoa que está cheia de dúvida no coração, ela é triste. Isso é normal, irmão, isso é normal. Então Jesus disse: trocou a tristeza pela alegria, você não me pergunta mais nada. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Opa! Olha para cá todo mundo. Quando que eu tenho que pedir alguma coisa para o Pai? Só depois que Ele te vê.
e outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Naquele dia que o coração está alegre, você não me pergunta mais nada, aí você ora. Então não adianta você orar triste. Você tem que orar na alegria do entendimento de uma palavra. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Jesus está explicando para nós que você fazer essas orações, Senhor, meu Pai, o que eu estou passando, é lógico, mas não é atendimento. Deus não vai te atender. Deus não atende isso, irmão. Atende, não atende, estou te falando que não atende, irmão. Está na Bíblia. Você está triste, você tem que se encontrar com Jesus. Ele troca essa emoção, porque você entendeu o que Ele falou contigo. Você está alegre, aí você vai pedir ao Pai, e tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Então dá com alegria ou dá com tristeza? Com alegria. Aí Ele vai falar mais agora ainda. Escuta essa, hein? A gente está se metendo a orar com tristeza, a gente está se metendo a orar com lamento. Isso não funciona. Ele diz assim, ó: até agora nada pedisse meu nome. Então Jesus está explicando aqui em outras palavras: pedir com tristeza para mim é a mesma coisa que não pedir. Não vai funcionar. Você pediu com tristeza, a mesma coisa que não pedir nada. E ele diz assim, ó: até agora nada pedisse meu nome, pedi e recebereis, leia, para que a vossa alegria. Então agora você conseguiu entender porque as coisas não se cumprem na sua vida. Você está triste? E se a palavra de Deus não está fazendo o efeito de tirar essa tristeza, não vai se cumprir na sua vida as tuas orações. As minhas orações não se cumprem, porque Deus não atende oração de tristeza, Deus atende oração de alegria, que foi originada pela Bíblia. Então quantas vezes você já orou triste? Teve irmão agora há pouco, que depois que acabou o culto das 7 horas da manhã, me mandou um áudio. Ele disse: pastor, eu andava triste de madrugada, fazia 10 anos que eu estava lá com cálculo renal, e eu estava lá para fazer cirurgia, ia ter que colocar um catéter lá de não sei quantos mil reais, e eu estava triste e tal. Aí eu liguei o senhor de madrugada, e o senhor estava pregando, e eu disse: nossa, essa palavra para mim, pastor, eu me alegrei. Olha só o que ele disse: eu me alegrei com aquela pregação, estava tão triste, estava cheio de dúvida acerca do meu futuro, que já fazia 10 anos essa pedra estava lá e não saía, e eu ia ter que gastar dinheiro e tal. E aí meu coração se alegrou. Pastor Michael, o senhor não sabe, pastor, eu saí dali para ir fazer um exame, para fazer a cirurgia. Na ida do exame deu vontade de ir no banheiro, fui no banheiro, jogou a pedra para fora. Foi depois que eu fiquei alegre com uma pregação do senhor de madrugada. Olha isso. É o que Jesus está dizendo: para que a vossa alegria se cumpra. Para que a vossa alegria se cumpra. Volta para Neemias, onde nós estamos, Neemias 8:10. Então no final do versículo diz: porque a alegria do Senhor no nosso coração é a nossa. Deus envia força, Deus envia o poder. Uma pessoa que está com câncer, ela precisa de força? Uma pessoa que está com crise financeira, uma pessoa que está com um problema dentro de casa, precisa de força ou não precisa? Precisa. Olha que interessante, vem agora. Aí o Neemias deu uma bronca mais forte. Versículo 11. Aí os levitas fizeram o povo calar, dizendo: calem a boca, calai-vos, pare de chorar, porque o dia é santo, por isso não vos entristeçais. Agora é forte, hein? Então todo o povo se foi a comer e a beber, enviar porções e fazer grandes festas. Por quê? Entenderam as palavras que lhes fizeram? Se você sair do culto hoje fazendo festa, comentando com todo mundo o que foi pregado, se prepare que a força está sendo enviada para você. Força vem da festa, a festa que você faz com a Bíblia. O tamanho da festa que você faz com o entendimento que eu estou passando para você, o tamanho da festa vai ser o tamanho do poder que vai ser liberado. Pastor, e se eu me entristeço? Não funciona. O desfibrilador, se ele não funcionar, você está morto. A Bíblia Sagrada tem o efeito de trocar a tristeza pela alegria. Eu não posso pregar isso aqui se eu não falar dela. Vamos abrindo em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Eu vou falar coisa para você sobre a Ana que eu nunca tinha entendido e hoje eu entendi. A Ana é aquela mulher que era estéril,
E era uma moça que, ela na época teve lá a procriadora, porque era a barriga de aluguel da época, que o marido dela colocou dentro de casa. E essa mulher ficava jogando na cara da Ana no versículo 6, que ela não podia ter filho. E ela embravecia a Ana, mas tinha uma coisa que era específica. Versículo 7 diz assim, ó, e assim fazia ele de ano em ano quando subia à casa do Senhor. Para por aqui. A Ana ia para a igreja ou não ia para a igreja? A Ana não ia ou não ia na casa do Senhor? Ana ia para a igreja, Ana ia à casa do Senhor. Só que um pouco antes de entrar na casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então toda vez que Ana entrava na casa de Deus, como é que ela estava? Triste. E a Bíblia está falando claramente que era de ano em ano. O que significa de ano em ano? Que por longos anos a tristeza que ela tinha no coração não deixava ela ter filho, não deixava, era uma mulher triste, amargurada. E aí o que acontece? Quando você está tristão assim, você vê que Deus não atende ela, mas tem uma pessoa, tem algo que chama atenção quando você está triste, ó. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Ana, por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quem quer saber o que a tristeza atrai? Levanta a mão. As pessoas. Ai, você está triste, você está choroso, então encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Você nunca vai atrair Deus. Deus não é atraído pela tua tristeza, Deus é atraído pela alegria da fé. Você quer atrair o poder de Deus? Ou você quer atrair a piedade humana? Ai, o que você tem? Ai, eu estou com dor de barriga, estou tão triste hoje, não sei o que está me acontecendo. Ai, vou lá fazer uma sopinha para você. Você quer atrair sopinha? Você quer atrair sopinha? Continua desse jeito. Vão te enfiar uma sopa de doente na boca, vão te fazer um carinho que não vai te ajudar. Você vai atrair com a tua tristeza a piedade dos homens que são totalmente limitados para te ajudar. Você quer um dia atrair o poder de Deus? Vai escutar pregação até ficar alegre com a palavra, e o poder de Deus vai ser enviado, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é a tua tristeza. Aí a Ana, ela foi para o templo, chorou, mas chorou tanto, essa mulher chorava tanto, ela estava tão perturbada, os sentimentos dela, ela estava tão assim desequilibrada emocionalmente, que o sacerdote pensou que ela estava encaixaçada. E de vez em quando a gente está tão desequilibrado que a gente parece louco. As pessoas acham que você é louca, as pessoas acham que você é um bêbado, você é uma pessoa que você está, mas é o teu problema emocional. Aí o que aconteceu? Aí o sacerdote, ela explicou a história. Não, eu não sou bêbada, que você vai ter que explicar para muita gente que você não é louco. Não, é que eu não sou louco, eu estou meio variado da cabeça, mas eu não sou louco. E aí o que acontece? Ele explicou para ele. E no versículo 17, sabe o que aconteceu? Olha que lindo. Então respondeu Eli, que era o sacerdote, o pastor, e disse assim: ó, vai em paz, moça, você tem que te acalmar, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Escuta agora. Então disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. E assim essa mulher se foi o seu caminho. Leia para mim agora. Comeu e o seu semblante já não era mais triste. Se prepara, Ana, porque agora vai passar o poder de Deus pela vida dela. Ana toda vez ia para a igreja. Lá Ana, com aquela cara de triste, estava lá com aquele semblante de abalada, estava com aquele semblante caído, fracassado. Até que um dia o sacerdote falou algum negócio e ela trocou a tristeza pela... Você sabe o que aconteceu no próximo versículo? Diz no finalzinho do versículo, finalzinho do 19, ó: e o Senhor se lembrou dela. Ela não atraiu com a alegria dela mais o marido. Quando o marido dela viu ela alegre, ele disse: ai, ela já está bem agora. A tua alegria não atrai os homens, a tua alegria atrai o poder de Deus. A tua alegria atrai o poder. Aí Deus viu que ela estava alegre. O Eucana deixou de ajudar ela, que era o marido. O Eucana parou de ajudar a Ana, porque ela não estava mais com cara de coitada. Aí Deus veio e ajudou ela. E no versículo 20 diz assim a Bíblia Sagrada: e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o nome de Samuel. O poder de Deus, ele é atraído quando se troca a emoção da tristeza pela emoção da alegria. A alegria de ouvir a palavra. Dá um glória a Deus aí. Olha só que interessante agora.
rapidinho, olha só. Então você viu que Deus não atendeu ela? Por mais que você seja uma pessoa que seja lógica a tua tristeza. Pastor, a minha tristeza é lógica. O senhor não está entendendo, eu estou passando por isso. Eu não estou dizendo que você não está passando. Eu não estou dizendo. Eu acho muito lógico você ficar triste. É uma coisa lógica, mas não é solucionador. Você não vai atrair o Criador. Você não vai atrair Deus. A tua tristeza só atrai as pessoas te ajudarem. Você nunca vai ter o poder de Deus canalizado. O poder de Deus só é canalizado com alegria ao ouvir a palavra. Olha só Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, no versículo 8 diz assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias. Quanto tempo o pessoal ficou chorando por Moisés? Irmão, 30 dias chorando, irmão. Irmão, acho que desapareceu todo o suor do corpo, sei lá, irmão. É muito tempo chorando. O pessoal pranteou e chorou por Moisés 30 dias. Aí esse aqui é o último capítulo e um dos últimos versículos de Deuteronômio. Moisés está morto. Aí no próximo livro é Josué. E você sabe qual que é a primeira coisa que Deus fala por Josué? No versículo 6, 7 e 9, Deus fala assim para Josué: Josué, esforça e te anima. Versículo 7, então somente esforça para ti animar. Versículo 9, não te mandei eu, esforça-te para animar. Deus está falando para o Josué: Josué, é muito tempo chorando. O pessoal está muito abalado e eu não vou poder colocar eles dentro de Canaã. Não vou conseguir abençoar esse povo se alguém não se animar. Se alguém não se animar, se alguém não ficar em pé, se alguém não se esforçar e se animar, não vou poder abençoar. Eu não abençoo gente desanimada. Moisés, meu servo, é morto. Levanta e te anima. Te anima. E o Josué se levantou. Na hora que Josué se levantou, Deus colocou o povo de Israel na terra prometida. E se eles continuassem chorando, Deus teria colocado? Jamais. Então as situações vão surgir. Morre um aqui, aparece uma doença lá, surge um problema financeiro. Vai vir a tristeza? Vai, até escutar a palavra, até escutar a Bíblia. Escutou a Bíblia, já era. Não, pastor, eu escutei e continuo triste. Então a Bíblia não faz efeito mais para você. E pode ser teu fim, porque a Bíblia Sagrada é a última chance. É a palavra de Deus. A não ser que você insista com essa tristeza e você queira piedade humana. Aí você vai viver com o pessoal batendo nas tuas costas: ai coitadinho, ai coitadinho, ai tá dodó de novo. Você quer isso? É isso que você quer para a sua vida? Ou você quer o poder de Deus se manifestando e você entrando em Canaã? Ou você quer o poder de Deus se manifestando e você tendo uma renca de filho, que nem a Ana? Você quer o poder de Deus se manifestando? Porque as situações vão surgir. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 30. Diga: me ajuda, Jesus. Esse negócio de tristeza, irmão. Tristeza, ela é um sentimento que o capeta coloca no teu coração diante da circunstância. E a alegria, ela vem ao você ouvir a palavra de Deus. O mundo te entristece, os problemas vão surgir, quer ver? Problema de tristeza mesmo, problema sério. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto é violência, né? Tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham posto, ferido a Ziclag e colocado fogo. Imagina você chegando na tua vila, você chegando lá no teu bairro, na tua casa, está tudo pegando fogo, e a tua família toda foi sequestrada. Entristece ou não? Bom, a gente não é de ferro, irmão. Eu e você, a gente não é de ferro. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se eu sei que aconteceu alguma coisa com a minha família, porque família é uma coisa muito sensível, irmão. Mãe, pai, irmão, tio, mexe com a gente. O Davi se entristeceu. A Bíblia diz no versículo 4 que o pessoal começou a procurar entre os escombros que estavam lá tudo queimando. Eles começaram a procurar a família. Não tinha ninguém. Levaram todos cativos. Os amalequitas levaram como escravos mulheres, crianças, todo mundo. E olha o que aconteceu. E Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram. Ok. Fala comigo todo mundo: natureza humana. Isso, natureza humana, normal. Chorar, normal. Eu acredito que também choraria. Só que ele começou um choro que não parou mais, E choraram, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Choraram. O que aconteceu? Nesse período que você chora muito, você começa a perder força e começam a vir pensamentos negativos na tua cabeça. Você vai ver que os pensamentos negativos que vêm para você é sempre quando você está triste.
não é quando você está alegre com a Bíblia. Quando você está alegre com a Bíblia, são os melhores pensamentos que você tem. Quando você está triste por causa de uma situação, o capeta invade a tua mente. E olha o que aconteceu no versículo 6, o pessoal, ó. E Davi muito se angustiou, porque o povo estava chorando, e o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Não lê o resto aqui, não lê o resto. Olha só, chega a ser engraçado isso aqui, porque quando o Davi estava chorando junto com o povo, porque o Davi era o líder deles, e o Davi começou a chorar, e o povo começou a chorar com o Davi, e eu acredito que o Davi pensava, bom, esse povo está chorando junto comigo, porque eu também perdi minha família, a minha casa também foi queimada, tudo foi queimado, tá, ele estava chorando, só que daqui a pouco o povo enveredou, e disse, nós vamos te apedrejar, e sabe o que o Davi fez? Atenção, hein, porém Davi, lê comigo o que ele fez aí, se reanimou no Senhor. Então foi mais ou menos assim, ó. Eu não vou dizer que foi engraçado, mas no mínimo estranho. Ai, eu perdi minha família, os meus filhos. Aí chegou outro, minha família também foi levada. Aí chegou outro, os meus filhos Davi foram levados, os meus também. E todo mundo chorando. Aí o pessoal disse, você está triste? Eu estou, e você? Eu também estou triste. Nós vamos te apedrejar. Não, apedrejar não. Entendeu como é que foi? Ele disse, apedrejar não. Ele estava triste junto com todo mundo. Só que quando falaram que iam apedrejar ele, o que ele fez? Não, apedrejar não. A Bíblia diz que ele se reanimou. O que o Davi fez nessa hora? Jeremias 31:15. A Raquel chorava também pelos seus filhos, quer ver? Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos, sem admitir a consolação por eles, porque já não existem mais. Então a Raquel chorava, não tinha ninguém que consolasse ela. E sabe o que aconteceu no próximo versículo? Assim diz o Senhor. O que diz aí? Reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Você sabe o que significa reprimir? Deus chegou para Raquel e disse, engole esse choro. Eu não ajudo pessoa assim. Você quer que os teus filhos voltem da terra do Egito, da terra do inimigo? Quero. Então engole esse choro, tira as lágrimas dos teus olhos. E a Bíblia diz que ela trancou, e Deus trouxe de volta tudo que o diabo tinha levado. Então o Davi também fez isso. Olha o que o Davi fez. O Davi brecou as emoções. O Davi se reanimou no Senhor. Ele disse, eu vou consultar Deus. E o Davi foi consultar Deus. E quando o Davi consultou Deus, ele chamou o éfode. Éfode era uma roupa sacerdotal. Você tem que tirar a roupa de tristeza e colocar a roupa de alegria. Você tem que colocar a roupa de quem vai consultar Deus. E parar com essa tristeza do demônio. E aí ele foi consultar e ele fez uma pergunta. Ele disse, Senhor, perseguirei essa tropa? Eu vou conseguir achar eles? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse, pode perseguir, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aí o Davi pegou essa palavra, o Davi ficou animado, foi atrás dos inimigos. E sabe o que aconteceu? Atenção, hein? Versículo 18, desculpa. Assim livrou Davi tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Também as suas 2 mulheres, Davi livrou. Próximo. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas. Também, desde o despojo até tudo que tinham tomado. Comigo, vamos lá. Tudo Davi tornou a trazer. Olha para mim aqui, irmão. Pelo amor de Deus, vê se você se reanima, porque senão você vai ser apedrejado por esse problema. Esse problema vai moer você. Essa situação vai te apedrejar e você nunca mais vai conseguir trazer de volta o que o inimigo levou. Você sabe que eu percebi o seguinte: a pessoa está com câncer, ou a pessoa está com um filho nas drogas, ou a pessoa está com um problema financeiro. Por que não volta o dinheiro? Por que não volta a saúde da pessoa? Por que o filho não sai das drogas? E por que os filhos não voltam? Não é porque o diabo é muito forte, é porque eu não consigo me reanimar, eu não consigo me levantar espiritualmente, eu não consigo me reanimar, porque se eu conseguir me reanimar, tudo você vai trazer de volta. Volta casamento, volta saúde, volta dinheiro, volta tudo. Deus começa a abençoar você. Mas a situação toda é essa. Eu preciso me reanimar. E como que eu me reanimo? Ouvindo a palavra.
Porque quando eu me alegro ao entender uma pregação, e eu me alegro, nesse momento, você pode ter certeza que a força de Deus vai ser com você. O Davi lutou com esses caras da tarde de um dia até a manhã do dia seguinte. Foi uma força que ele recebeu assim sobrenatural, uma coisa fora do comum. Então qual que é o resumo do que eu estou pregando hoje? Eclesiastes 5:20, e aqui eu acabo. Dá um aleluia aí. Quem está entendendo a pregação e junto com a alegria está vindo aí junto com a pregação está vindo a alegria. Então você já sabe que tem bênção para você. Pode ter certeza. Então diz assim a parte B do versículo: porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então como que está teu coração? O que está dentro de você? Está tristeza ou está alegria? Porque se tiver tristeza, Deus não responde. Quem vai te responder, sabe quem vai ser? Vai ser teu pai, a tua mãe que estão vendo você mal. Vai ser algum amigo. Vai ser uma pessoa querida que gosta de você. Ela vai dizer que nem o Eucana falou: por que choras? Por que não come? Por que você está com essa cara emburrada? É isso. Quem vai te responder vai ser o homem. Quando você se alegra pela palavra de Deus, quem vai responder você é Deus. Porque Deus responde na alegria do coração. Aplauda bem forte o Senhor. Vamos orar. Quem quer oração agora? Porque agora chegou a hora que Deus vai responder. Fica de pé em nome de Jesus. Recebeu o toque do Espírito Santo? Quem está alegre aí? Então Deus vai enviar o poder. O poder se envia na alegria. Pastor, eu pensava que quando eu estava triste eu tinha que orar. Não, você tem que escutar. Não, pastor, quando eu estou triste eu tenho que chorar que nem a Ana. Eu tenho que chorar. Uma vez eu escutei um louvor que dizia assim: chora que melhora, chora que melhora. Eu falei: chora? Eu falei: se chorar melhorasse, os depressivos seriam as pessoas mais abençoadas. Seriam as pessoas mais abençoadas da vida. E são as pessoas mais abençoadas os depressivos? Não, são os mais derrotados, as pessoas que estão mais sofrendo na vida. Não tem a ver. Não é chorando que vai melhorar. O que vai melhorar é você escutar a pregação. Você vai ouvindo a pregação, vai começando a equilibrar os teus sentimentos, a tristeza vai saindo, a tristeza vai indo embora, essa emoção do capeta ela vai desaparecendo, a alegria da palavra de Deus vai começando a aparecer e Deus começa a enviar o poder na sua vida. Aí as coisas começam a funcionar, o negócio começa a dar certo. Fecha os teus olhos, levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem nesse culto hoje do meio-dia. Essas pessoas precisavam hoje, Jesus, nessa sexta-feira, ouvir essa palavra. Estamos recentemente começando esse mês de dezembro, o final do ano. Hoje é dia 2 de dezembro. E essa pessoa hoje ela entendeu que ela precisa sair dessa igreja hoje fazendo festa com a Bíblia. De repente a tua situação ainda ela é tão ruim quanto a do Davi, que chegou na casa dele, está tudo pegando fogo e a sua família foi sequestrada. Quem sabe a tua situação hoje ela está tão tenebrosa, ela está tão ruim quanto a da Ana, que faz tempo que você não gera, ou parecido com a da Raquel, a qual os inimigos levaram os seus filhos. Mas antes de eu fazer qualquer tipo de oração, antes de eu clamar aos céus, eu preciso tirar essa tristeza. Porque Jesus ele disse no Novo Testamento que para nós pedirmos alguma coisa ao Pai, se é que nós queremos que o Pai nos atenda, em nome de Jesus, tem que ser na alegria, porque Ele vai cumprir a alegria do nosso coração. Então, se você está alegre com essa mensagem, se você sorriu hoje para essa palavra, se essa palavra fez o efeito, ela chegou para você como um rema, uma palavra que fez sentido para você e se tornou pessoal a você. Nossa, era tudo que eu precisava, pastor. Então se prepare que o poder está sendo enviado agora. E aonde existia uma força das trevas, uma obra maligna, uma coisa que tem sido mandada, paga, feita e enviada, alguma coisa contra esse homem, contra essa mulher, uma situação, uma circunstância que apareceu na vida financeira, no casamento, na saúde, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esse mal começa a bater em retirada. Essa ação do inferno, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo, e eu declaro: demônio, você perdeu, e agora a alegria dessa pessoa vai ser cumprida. Agora esta pessoa vai ser abençoada. Agora o poder de Deus vai entrar em ação nessa mulher, nesse homem. E eu digo: mal, acabou o teu domínio. E você diga comigo: mal, sai da minha vida, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus agora e declare ao Senhor Jesus: eu te louvarei, aleluia. Te louvarei. Não
importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Levante a sua voz. somente a ti, Jesus. De novo. Levante as tuas mãos. Te louvarei, Jesus. Louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Solte a sua voz e declare somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, vou me submeter. Somente a ti, Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus. Você foi extremamente inteligente de começar esse final de ano na casa de Deus. Deus até domingo vai equilibrar completamente as tuas emoções. Aleluia. Para que a resposta venha vir na tua vida. Tem resposta chegando. Tem resposta através de poder de Deus. Não vai ser ajuda humana, vai vir poder diretamente do céu, porque você se alegrou com essa mensagem. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é o Criador dos céus e da terra.